Meus parabéns a você que se cadastrou e tem direito de assistir essa aula agora, essa fantástica aula sobre como fazer loteamentos, método lote. Vamos lá? Vamos estudar junto? Vamos ter uma dinâmica diferente, uma nova visão sobre como empreender no setor de loteamentos, mesmo você não sendo arquiteto, engenheiro, topógrafo, nenhuma pessoa envolvida no processo de fazer o loteamento em loco, você pode sim fazer loteamento, mesmo você não sendo um stakeholder do negócio, bem como eu citei. Arquiteto, engenheiro, topógrafo, agrimensor, proprietário de pequenas e grandes glebas, corretor de imóveis, enfim, seja lá quem for você, eu vou lhe ensinar como fazer loteamentos. Eu vou ensinar a minha técnica para você, método lote, loteamento organizado, totalmente estratégico. Vamos iniciar. Bom, para você começar um business, para você começar a pensar em trabalhar no setor de loteamentos, é muito importante você ter organização. Né? Isso mesmo, organização tática. Né? As informações sobre como fazer loteamento, elas são muito soltas. Você vai buscar informações em várias fontes. Até hoje não teve uma compilação de informações organizadas sobre como empreender no setor do loteamento. E eu vou disponibilizar isso para você agora. Então, você que está na iminência e quer aprender a empreender no setor, vamos lá. Para você fazer um loteamento, é muito importante, primeiramente, que você consiga entender o que é uma loteadora, o que ela faz, a sua importância, a sua relevância, né? E por que ela existe. E o que é um loteamento? O que é um loteamento? É uma área de terras maior, o loteamento é isso, é uma área de terras maior, a fim de configurar unidades autônomas de lotes, onde você vai criar logradouros públicos, áreas, praças, vai ser composto por toda a infraestrutura. Isso é um loteamento. E a loteadora é o que coordena tudo isso. É o que organiza e trabalha como organização tática para criar esse produto e oferecer no mercado imobiliário. Então a loteadora, ela é composta de diversos stakeholders, diversas pessoas, né, que estão inseridas dentro dessa persona jurídica, para poder entregar o melhor produto aí para os clientes. Então vamos lá. Para você fazer um loteamento, você precisa do quê? Você vai precisar fazer uma análise de mercado, coletar informações daquela região, daquela área, né, aonde você deseja empreender. E você vai buscar isso através do quê? Dos analistas de mercado que vai analisar essas informações, coletá-las, processá-las e entregar para você um diagnóstico, ou seja, uma pesquisa de mercado, para que vai te orientar se você está empreendendo num lugar que tem demanda. Simples assim. É um dos primeiros procedimentos. Tá. Passando isso, é muito importante você saber se você vai precisar de um patrocinador do projeto, né, para isso, ou se você tem o dinheiro. Se você tem todo o dinheiro para empreender, legal, bacana. Vamos imaginar que você tenha a ideia, tem o proprietário da área e tem você. E você falta o ativo para empreender nisso. Então você vai ter que ter um patrocinador para esse projeto. É muito importante você saber distinguir quais são as ações que cada um vai compor dentro desse projeto, dentro dessa pessoa que vai fornecer os ativos necessários para você empreender. Então fique ligado, se você não tem dinheiro, você com bons projetos, né, você pode buscar esse patrocinador no mercado. Legal? Então é muito importante você estar ligado nisso. Terceiro aqui, o arquiteto ou engenheiro, qual o melhor profissional a contratar? Lembra que eu falei? Você não precisa ser um arquiteto, um engenheiro, um topógrafo, um corretor de imóveis, você não precisa nem ter a gleba para empreender no setor de loteamentos. Mas para você fazer os projetos e depois executar, você vai ter que formar a gestão de obras. Legal? Gestão de obras, gestão de projetos também. Então, é muito importante você não queimar etapas. Você tem que ter um engenheiro, tá, dentro desse processo, e o arquiteto. O arquiteto já vai nas primárias, vai desenhar, já vai fazer o projeto urbanístico, vai dar vida, vai projetar de repente uma pista de caminhada, de repente um diferencial competitivo dentro dessa gleba. Vai deixar os lotes tudo harmonioso entre si, respeitando a legislação local. Correto? Bacana? Então nunca dispense a figura do arquiteto que trabalha com a criação, que vai deixar tudo mais harmônico, que vai valorizar o seu business. E o engenheiro vai formatar, junto com o arquiteto, a gestão de obras e projeto.
Fora outros profissionais que você vai ter que ter, claro, a parte da topografia, o engenheiro agrimensor, o engenheiro elétrico, entre tantos que você tem que colocar no projeto. Só nunca deixe de fora um arquiteto dentro de um projeto de loteamento. Bacana? Passando isso, os loteamentos, do projeto à execução. Isso mesmo, são inúmeros os projetos de loteamento que você precisa aprovar nos órgãos competentes. Né? Então, você tendo a figura da gestão de projetos e a gestão de obra, isso vai facilitar e muito para você. Né? Você vai sim conseguir fazer e executar esses projetos com maestria, tendo esses profissionais. Projeto elétrico, projeto hidráulico, né? O projeto de drenagens de rede de águas pluviais, projeto de água potável, projeto de arborização, sinalização viária, pavimentação, projeto elétrico, projeto de esgoto, são inúmeros projetos que você vai precisar. Olha aí para você ver a importância de cada stakeholder desse dentro do business. Então, você vai ter que sim saber fazer, montar essa equipe eclética de profissionais, principalmente na gestão de projeto e execução. Bacana? Passando isso, você vai ter que ter ciência dos agentes de crédito, dos agentes financeiros do mercado. É muito importante você ter essa consciência. Por quê? Dentro do business, loteamento, quando você projeta, faz e põe o empreendimento no mercado, você vai ter que alguém financiar essa situação para você. Correto? Geralmente, quem financia o lote para o cliente que vai adquirir é você mesmo, dono da loteadora, você é dono da ideia. Se você não consegue ter um banco parceiro teu, que ele não vai consumir um pedaço da sua margem de lucro. Né? Tem muito se fala da securitização, das securitizadoras. Né? Mas mesmo assim, ainda ela vai pegar um percentual da sua margem de lucro. Então fique ligado nisso, porque é você que oferece o crédito, é você que corre os riscos, é você que vai ter esse time de envolvimento com o cliente, de acordo com o tempo que você vai propor para essas pessoas poderem comprar o lote de você. Ele vai te dar uma entrada, vai ser sem entrada, você vai parcelar em 12, 24, 36, 48, até, sei lá quantos, 108, 12 meses, 100 meses, 96 meses. É uma escolha tua, então é muito importante você saber que você vai ser o seu próprio agente de crédito, o agente facilitador. Bacana? Um outro case muito importante que eu coloquei aqui é a assessoria jurídica. Você vai ter que ter uma assessoria jurídica logo nas primárias do seu business que vai te acompanhar até o final. Né? Ele vai entender do seu negócio. Por exemplo, lembra que eu falei lá no começo? Patrocinador do projeto? Supomos que você tenha o dono da área de um lado e você tenha uma banca de patrocinadores do outro lado, você está no meio desse elo. Você vai ter que fazer uma sociedade para propósito específico e você vai ter que alinhar tudo isso, né? Então você vai precisar sim da assessoria jurídica logo nas primárias do business. Muito importante, é outro stakeholder que vai compor a sua empresa ou vai compor o seu business, o seu negócio. Juntamente com isso, assessoria contábil. Não menos importante que a assessoria jurídica, ela vai te orientar na melhor escolha do regime tributário, né? Ela vai te posicionar, ela vai te direcionar, você vai por aqui, não vai por ali, questões relacionadas a impostos, sempre após o fato acontecido, sempre após a venda, questões relacionadas também, é um fator muito importante. De repente você vai empreender numa região, numa cidade, tem a questão que a área é INCRA, baixou o INCRA, ela já vira IPTU, você como é que vai ser essa questão relacionada ao IPTU dentro do seu VGV, Valor Geral de Vendas? Você vai conseguir apurar tudo isso, você vai mensurar tudo isso com a sua assessoria contábil, a sua assessoria que vai te dar a dinâmica melhor, se você vai ser lucro presumido, se você vai ser lucro real, o que você vai ser dentro dessa persona jurídica. Muito importante, não só a figura do contador, mas a figura do assessor contábil. Bacana? Muito importante isso para o seu business. Passado isso, a gestão de venda, quem vai vender, quem vai dar a vazão. Se você é um corretor imobiliarista, você sabe do que eu estou falando. Se você não é, você vai precisar conhecer mais sobre a gestão de vendas. Vai ser eles que vão dar vazão a esse produto, vai ser ele que vai ser o seu frontline, o seu representante na hora de você entregar o business no mercado, na hora que você for vender esse business no mercado. Ele que vai dar as estratégias melhores que você vai vender com entrada, sem entrada, ações de marketing e outras variáveis. É muito importante você saber escolher quem vai ser a persona que vai vender esses lotes para você, que vai fazer a gestão de venda. Não menos importante, vem o pós-venda depois do fato ocorrido. Essa empresa tem que ter um pós-venda legal, senão ela pode complicar e te trazer problema jurídico. Legal? Bacana?
Passado isso, você não vai ficar no primeiro, você está conseguindo empreender a gestão de novos negócios. Como se faz isso? Como você faz a gestão de novos negócios? É muito simples. Participar de feiras, workshops, estar relacionado com os conselhos regionais de arquitetura, urbanismo, os conselhos regionais dos corretores de imóveis e afins, estar envolvido com os profissionais do meio. Vai surgir sim oportunidades, ofertas de você empreender novos negócios. Bacana? Se você seguir o método loteamento organizado, totalmente estratégico, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver novos negócios, porque você não vai parar no primeiro. Você vai continuar desenvolvendo novos negócios. Passado toda essa fase de novos negócios, vamos falar um pouco sobre preparar-se psicologicamente para empreender. Isso mesmo, preparar-se psicologicamente. Por quê? Pessoas imediatistas não irão dar certo empreendendo no setor de loteamento. Se você não tiver um preparo psicológico e usar isso como base para contratar e para fazer as parcerias com os outros stakeholders, você pode estar entrando numa fria. Projetos de loteamentos podem durar mais de uma década. Entre a aquisição de uma gleba, o desenvolvimento, projeto, planejamento, desenvolvimento, projeto, aprovações e execução, vendas, pode passar tranquilamente, vai passar de uma década se você ficar principalmente com a carteira de recebíveis, a qual eu falei, né, que você vai ser o seu próprio agente facilitador, seu próprio agente financeiro para com os terceiros, facilitar a compra dos seus lotes com os clientes. Os clientes vão ter essa facilidade, então você vai ter esse envolvimento com ele. Então, com certeza, se você não tiver um preparo psicológico mental, um mindset diferenciado e também enxergar isso dentro das pessoas que você vai colocar no seu business, você pode colocar em risco. Então é muito importante você pensar nisso, tá? Preparar-se psicologicamente para empreender. Passado essa fase, né, dos stakeholders, de quem vai estar dentro desse projeto, como vai ser feito toda essa estrutura, tem uma outra parte muito importante. Preparou-se psicologicamente, vem as questões das análises e viabilidade de projeto. Isso manda muito, isso vai dizer se você para ou continua, se aquela gleba que você está escolhendo tem capacidade para receber o seu projeto, a sua ideia de empreender. Fazer as análises de viabilidade corretamente vai te dar um norte muito positivo e vai te tirar de frias. Primeiramente, viabilidade financeira e econômica. Né? Quanto vai custar essa nova ideia? Como é que vai ser essa situação? Muito importante você fazer essa viabilidade financeira e econômica para você, ou seja, as viabilidades como um todo. Mas a financeira e econômica já vai te dar um norte. É viável financeiramente? Quanto vai custar isso para mim? Quanto vai render economicamente? Qual que vai ser o resultado desse investimento financeiro? Né? Muito importante, por quê? Porque você vai apresentar, de repente, com um patrocinador, com um parceiro de negócio, a sua ideia. Você vai ter que saber vender bem essa sua ideia. Passado essa situação de viabilizar financeiramente e viabilizar economicamente, tem a questão da gleba, viabilidade técnica. Essa gleba consegue receber essa sua ideia? Essa gleba lá em loco, com o seu engenheiro agrimensor, com o seu engenheiro civil, com o pessoal da gestão de projetos, da gestão de obras, lembra? Com o arquiteto, eles vão checar em loco com você. Essa gleba tem afloramento rochoso? Fez a sondagem de percolação do solo? Essa gleba tem um grau de inclinamento mais que 30%? Se tiver mais que 30% igual ou superior a isso, não dá para viabilizar. A não ser que você faça o acerto de terreno, mas isso fica caro. Você vai daí ter que colocar isso dentro da viabilidade financeira para saber quanto vai custar. Previamente, os seus engenheiros e arquitetos já vão te dar esse número para fazer a viabilidade financeira e econômica. Olha como é que tudo linka uma coisa com a outra. Então é muito importante você estar em loco, checar se tem uma nascente, o que vai descontar de reserva florestal, reserva legal, APP se houver. Então é muito importante você fazer a viabilidade técnica. Viabilidade legal, muito importante, checar a documentação do business, pedir certidão vintenária. Olha a figura lá do seu stakeholder lá do começo, que é a gestão jurídica, né? Olha só, você ter esse assessor jurídico junto com você para levantar toda essa documentação te dá tranquilidade, tanto da gleba como dos proprietários. Fazer um cruzamento via o Brasil todo, para que você não possa ser surpreendido. Viabilidade operacional, muito importante também você saber se você vai ter quantidade de produtos e profissionais que possam executar essa obra para você em qualidade e quantidade suficiente.
Às vezes você vai empreender numa região que você tem dificuldade de contratar o pessoal da execução, empresas que vão executar a obra, que vai fazer que vão pegar os projetos e vão executar a rede de galerias, meio-fio, entre outras situações. É muito importante você fazer a viabilidade operacional. Eu estou bem servido naquela região, questões de preço, levantar tudo isso. Olha que fantástico! Outra situação, uma das fundamentais, viabilidade ambiental. Juntamente com o engenheiro ambiental, o pessoal que está lá na sua gestão de projetos e gestão de obras, é levantar tudo isso previamente, né? Saber lá, vai precisar de um EIV, estudo de impacto de vizinhança, um EIA-RIMA com um relatório, ou só vai precisar de um relatório circunstanciado, como é que vai ser para adquirir as licenças LI, LP, LO. É muito importante isso, você fazer as análises ambientais. Como que está, por exemplo, se você for empreender lá em São Paulo, tem o Grapoab. Se você vai empreender lá em Santa Catarina, tem o Fátima. Aqui no Paraná tem o Instituto Ambiental do Paraná. O trânsito com essas partes, eu digo essas partes de setores públicos, é muito importante você ter conhecimento da legislação, como é que você vai aplicar, conhecer essas diretrizes para poder fazer a análise ambiental, de extrema importância para o business e muito exigida, né, no setor de loteamentos. Uma outra questão, viabilidade mercadológica, fundamental, senão não tem razão de ser ou estar, né? Vai ter quem compra? O preço vai estar de acordo? Essas pessoas que estão comprando, elas conseguem pagar aquele preço que você propôs, que vai formatar o VGV, que é o valor geral de vendas? Eu vou vender um lote a 100 mil, as pessoas vão conseguir comprar? Viabilizou mercadologicamente? Quem são seus concorrentes, seus fornecedores, quem são os novos entrantes? Analisa o mercado como um todo e vai te dar o feedback para você seguir ou não, porque se não for viável mercadologicamente, você não vai fazer uma gleba para deixar parado. Por quê? Porque é uma gleba que você não dá vazão, vai impactar na viabilidade fiscal. O que é a viabilidade fiscal? Os IPTU, baixou o INCRA, já gera IPTU, não vendeu, você vai ficar pagando IPTU, você vai perder um lote por ano. Olha que interessante. Juntamente com a viabilidade fiscal vem a viabilidade política. Você tem que ter conhecimento político da cidade onde você vai empreender, né? Você conhece a Câmara de Vereadores, como ela é formatada, como ela é formada. O prefeito, o executivo, ele tem parceria, ele tem conexão. Como é que é essa gestão? Ele tem maioria na Câmara, não tem? Como é que eles estão pensando? Como é que eles não estão pensando a cidade para crescer, se desenvolver, para você não ter problemas e problemas sérios? Então, viabilizar politicamente, fundamental. Viabilidade de localização, uma das últimas aqui, a gleba, a localização dela, não só o estado físico da gleba. Ela tem inclinação boa, ela consegue receber aqui, eu consigo fazer os projetos de drenagem, não vai ter problema, o sol é perfeito e tal, mas, ou seja, a localização no sentido do quê? Você está empreendendo no entorno imediato de uma cidade. Aonde a cidade acaba ali, tem os equipamentos comunitários. Como é que está essa questão dos equipamentos comunitários? Está suprindo já aquela região ou está em déficit? Aí você chega lá e vai lançar mais 500 mil lotes. Como é que vai ser essa relação sua para com essa questão dos equipamentos comunitários? Você vai ter que dar essa contrapartida ou você só vai doar lá a parte que compete a você de área livre para, por exemplo, área institucional, 12% da área de quadras? Você vai doar só a área ou a prefeitura, o prefeito, os vereadores, a legislação municipal vai querer que você componha isso com área construída? Às vezes o Ministério Público não queira que você construa, ele entende que não. Depende da região, não sei, então você vai ter que fazer essa viabilidade de localização. Está faltando coleta de lixo, tem escola, não tem hospital por perto. É muito importante, está previsto no Estatuto da Cidade, então vale a pena você ficar ligado nisso. Bom, passado isso tem as fases do mercado. As fases do mercado, que fase do mercado que você está? Existem 4 super fases de mercado. E eu vou listar para você: super oferta, recessão, recuperação e depois tem a bolha local, que é uma outra super fase do mercado. Me perdoa, fase de expansão, super oferta, tá? Super oferta, recessão do mercado e recuperação. São 4 super fases. Eu digo para você, se você não tiver ligado como funciona essa questão das fases do mercado, você pode colocar o seu business em risco. Lembra que eu falei lá no início? Seu business pode passar de uma década, você está projetando o seu business, você está numa fase de expansão.
depois que você terminou tudo, que você vai lançar projeto, execução, você pode ter trocado de fase. Se você não entender disso, você já pode estar numa recessão. E aí, você vai parar, vai ficar esperando? Você de repente já baixou o infra, e aí? Como é que faz se você não entender disso? Então é muito importante você se aprofundar nesses cases. Bolha local é uma outra fase de mercado, que ele é uma espécie que tem uma vida própria, independente do que está acontecendo no mercado brasileiro, por exemplo, né? A gente está falando do Brasil. De repente tem uma cidade ali que está aceitando bem, porque tem uma indústria de fora que está investindo numa cidade, e às vezes ela está triplicando a quantidade de munícipes lá dentro. Uma cidade tem 20 mil habitantes, aquela determinada empresa, indústria, vai precisar de mão de obra de mais de 10, 15 mil pessoas, direto ou indiretamente, vai precisar de moradia, vai precisar de vários outros tipos de serviço, e você pode entrar com um projeto de loteamento, né? Mas tome cuidado com isso, porque se essa empresa, o projeto dela não andar, o seu também não anda junto. Então isso é um exemplo de bolha local, assim como N outros exemplos que eu posso citar para você. Legal? Passado toda essa situação, a gente vai tratar aqui os tipos de loteamento. Porque existe aqui, ó, loteamento, que é o convencional, é o aberto, o loteamento fechado, que é o loteamento que tem aqueles muros em volta, guarita, controle de acesso, condomínio edilício, que ele também é fechado, só que as casinhas lá dentro são todas iguais, desmembramento, né? É um outro case que a gente vai tocar aqui, e condomínio de lotes, que é uma outra situação nova. Então vamos ver aqui, rápido para você pegar. O que é um loteamento? O loteamento é aquele convencional, aquele normal que está aberto ali, que a única coisa que é privativa do adquirente é o seu lote. O que é um loteamento fechado, então, que você não consegue entrar, que tem um controle de acesso? Qual a diferença entre eles? Na hora que você constitui, nenhuma. A única coisa é que você vai ter que utilizar lá de uma lei chamada Lei de Afetação de Uso de Bens Públicos, né, para você poder fechar. Para você configurar, ele é a mesma coisa. Por quê? Ele entra naquele quesito da Lei 6766, né, que as ruas, calçadas, praças, é tudo transmitido ao poder público. A única coisa que é privativo é o lote da pessoa. Já no loteamento fechado, ele é fechado, mas ainda continua sendo aquilo do poder público. Se a legislação local optar em abrir aquela situação ali, abrir o controle de acesso, tirar os muros, ela pode. Então é muito importante você que está na iminência de empreender, fazer a distinção de tudo isso. Né? Muito se confunde loteamento fechado com condomínio, quando não tem nada a ver. Condomínio é edilício. Você fecha tudo, né? Você não entra na lei do parcelamento do solo, você entra na lei do condomínio edilício, 4561 de 64, 4591 de 64, não me falha a memória agora, mas vai essa informação para você aí depois. Eu peço para a parte técnica colocar isso no vídeo para você, né? É muita lei, mas é o seguinte, condomínio é edilício. Então, você vai pegar toda aquela área que está dentro do condomínio é privativa, não tem área de doação pública, né? Então, ali, as áreas de lazer, arruamento, tudo aquilo é uma fração ideal. Então, é totalmente diferente do loteamento fechado, muita gente confunde nisso. Mas vamos lá, e depois tem o condomínio de lote, que daí é um outro case. O que é o condomínio de lotes? Condomínio de lotes, você fecha também, mas você não tem a obrigatoriedade de construir as unidades autônomas de casa. Você faz todo o fechamento, constrói ali as áreas de interesse dos condôminos, como por exemplo, praça, quadra, poliesportiva, área de recreação, lazer, piscina, e você tem uma fração de tudo aquilo que é construído, mais o seu lote para você construir a casa do tamanho que você quiser, seguindo as normas internas no Estatuto do Condomínio. Basicamente é isso, e é a Lei 13.465 de 2017, se não me falha a memória. Legal? Aí tem o desmembramento, é um outro case. O que é o desmembramento? Ele não entra no parcelamento do solo na modalidade que você tem que fazer as ruas. Você já aproveita as ruas que estão no local e subdivide os lotes que fica de frente à estrutura viária, à estrutura de iluminação pública, ou seja, você aproveita, né, a área existente, você aproveita a infraestrutura existente e faz a subdivisão, desdobro, né, e aí você faz esse desmembramento aí e qualifica os lotes para você seguindo as normas de urbanismo. Por quê? Tudo isso que eu estou falando você tem que checar a lei federal, mas primeiramente, fundamentalmente, você tem que ver as leis municipais. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade prevê isso.
O município ele tem a moral, ele tem a capacidade de suplementar a lei federal e geralmente ele deixa mais restritivo essas normas, tanto de fazer condomínio, parcelamento, desdobro do solo. Então é muito importante você solicitar as leis de uso, ocupação e parcelamento do solo para qualquer ato ou até mesmo condomínio. Legal? Bacana? Passado essa etapa, muito importante, a gente vai falar aqui um pouco da gestão, das gestões. Gestão aqui da carteira, da gestão comercial, gestão de preços e valores, gestão da carteira de recebíveis. É muito importante você ter esse controle, fazer essa gestão do todo. Gestão de valor, gestão da carteira de recebíveis. É fundamental você ter essa noção, né, de como fazer tudo isso. Por exemplo, se você está fazendo um loteamento em processo de execução e está recebendo as entradas e o dinheiro das parcelas mensalmente, e você está reempregando isso dentro do business para entregar a infraestrutura. Então é muito importante você fazer uma gestão da carteira de recebíveis de forma eficiente. E tem várias técnicas para fazer isso, né? Então é muito importante você ficar ligado nessa situação. Passado tudo isso, é muito importante também. Pô, Wagner, você está me dando uma aula bacana, você tem muita coisa aqui que eu estou pegando, que eu estou vendo, nossa, eu não sabia disso, não sabia daquilo, vou me aprofundar mais nesses cases, mas e agora, como é que eu acho essa gleba? Como é que eu vou achar essa gleba para empreender? Fundamental você saber achar uma gleba, não é? Como que você vai fazer para buscar essa área necessária? Bom, vou te dar algumas dicas aqui, como eu já fiz, como eu fiz para soltar meus primeiros empreendimentos e empreender. Não tem muito nada de especial nisso, é mais uma questão de você saber ouvir mais do que falar. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Então vamos lá, você precisa achar uma gleba. Primeiramente você vai atrás da gleba ou vai atrás da lei de uso e ocupação do solo urbano, zoneamento, mapa, sistema viário da cidade, base cartográfica e até a questão do plano diretor? É uma pergunta que eu te faço. Muitas pessoas começam a ir atrás da gleba primeiro. Não adianta. Procure saber da cidade onde você deseja empreender. Vai lá, cheque os mapas, vê o que pode ser feito em cada região. Depois você procura a gleba, depois você sai a campo procurando a gleba, procurando saber, fazendo mesmo ali uma investigação para ver quem está vendendo, como é que é essa situação, precificando no mercado e tudo mais. Existem técnicas para fazer isso e eu vou te explicar. Vamos lá, passando isso, né, achei a gleba. E agora, Wagner, achei a gleba, eu compro ou faço parceria? Porque, claro, tem as duas opções. De repente você não consegue comprar. Proprietários de glebas são tendenciosos a supervalorizar suas terras. Isso mesmo. E você não pode sair fora das métricas, fora dos cálculos, fora dos percentuais para comprar. Porque um empreendimento sadio, geralmente, a cada um investido tem que voltar 3, 4, 5. Como você achar essa base? Às vezes o empreendedor pede um valor surreal. Por quê? Porque ele desconhece os seus custos, ele desconhece toda essa didática, essa dinâmica. E vai falar preço impraticável no mercado. Aí você não consegue comprar, mas você pode adquirir através de uma parceria. Por que não? Né? Por que não? Mas até mesmo querendo comprar, só que você tem que saber como fazer isso com ele. Se ele falou um preço que não fecha a conta, como é que você faz para equalizar isso com ele, para fazer a oferta de compra? Vou te dizer como. Então vamos lá. Bom, passada essa fase de compra ou parceria, vamos entrar aqui na busca do patrocinador do projeto. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás? Lá atrás, essa questão do patrocinador é a relação que você vai ter com ele. Vamos imaginar que já está tudo certo e você conseguiu achar esse patrocinador. Qual é a sua relação com ele? O que ele vai demandar dentro do projeto? Ele vai ser um patrocinador ativo ou passivo? É muito importante você saber distinguir tudo isso. E saber colocar as ações de que cada um, você como gerente de projetos, né, tem que saber se colocar no seu lugar e colocar ele principalmente no lugar dele. Isso é muito importante, porque dinheiro não é tudo. O que o mercado precisa, deseja de bons projetos e organização tática. Método lote, loteamento organizado, totalmente estratégico. Valeu? Então, quando você está buscando um patrocinador, pense nisso. Tá? Pense, dinheiro não é tudo. E existem as atribuições, e eu vou te explicar quais são essas atribuições. E quem são essa pessoa que pode patrocinar você. Geralmente ela tem que ter dinheiro como uma premissa básica, mas tem outras atribuições. Pode ser um médico, pode ser o quê? Pode ser um industriário, pode ser de repente aí uma pessoa, um jogador de futebol, um esportista, sei lá, não sei o seu nível de relacionamento com as pessoas.
né? Passado isso, é muito importante você saber aproximar as pessoas. Aproximar pessoas para negócio é fundamental para o seu sucesso. Você não pode ser uma pessoa interesseira. Fato, você tem que ser interessante. Existem técnicas para você fazer a pessoa ter uma dívida moral para com você. Olha que interessante, dívida moral. Mas o que é isso, Wagner? Eu vou explicar. Bom, existe também uma questão dos percentuais. Vamos supor que o dono da gleba, ele aceita fazer uma parceria com você, mas tem percentual. Vai ficar para você que vai fazer infraestrutura, por exemplo, ou para aquele grupo de investidores que você mostrou o projeto, né? Você falou, olha, tem uma gleba assim, lá vai dar um VGV legal, bacana, a cidade tem uma demanda legal, porque eu já contratei os analistas de mercado, eles já sinalizaram essa situação para mim, agora você vai ter que fazer o elo de tudo isso aí, e aí como é que vai ficar o patrocinador do projeto e o dono da gleba? Qual vai ser o percentual para cada um depois da gleba pronta? Eu vou te ensinar como fazer isso também. Não menos importante do que tudo isso, passado todas essas fases, né, é muito importante você ter o conhecimento da legislação, claro, né, não tem como, né, mesmo que, como falei, você pode não ser aí um engenheiro, um arquiteto, nada, você pode ser o dono da área, o dono da gleba, o dono da ideia, mas é importante você conhecer sobre a legislação, né? Então eu vou passar para você aí agora algumas questões relacionadas. Assim, é uma dica fundamental mesmo. Estatuto da cidade. Leia, releia, interprete. Juntamente com a sua equipe. Lá vai ter muita coisa boa e importante para que vai te orientar, te auxiliar para você empreender. Digo isso. Faça a leitura do Estatuto da Cidade. É muito importante, relevante para você empreendedor. Bom, então vamos agora para você que está aí querendo saber quais são os percentuais, questão das gestões, como localizar essa gleba, como ter sucesso, como aproximar pessoas. Vamos imaginar que você tenha só o dono da área e não falte o patrocinador do projeto. Ou você já é dono da área, mas quer buscar um patrocinador para fazer esse loteamento para você. Olha quantas variáveis, quanta coisa importante, né, que o método lote, o loteamento organizado, totalmente estratégico, vai proporcionar para você. Fez sentido para você tudo isso que eu te falei agora? Desde as primárias, desde lá atrás, compreendendo o negócio, compreendendo o business, fez sentido para você? Você se imaginou empreendendo no setor de loteamento e quer saber mais informações sobre tudo isso que eu te disse? Bom, eu vou falar para você que você está no lugar certo. Eu sou Wagner Alves de Oliveira, imobiliarista, gestor de projeto e pessoas. Eu sou o criador do método LOTE, loteamento organizado, totalmente estratégico. O que eu fiz? O que tem nesse método LOTE? Tem a base para você empreender. Tem as diretrizes, o passo a passo para você fazer um loteamento, seja lá quem você for. Seja qual for a sua necessidade de dinheiro, parceria, compilar, achar os profissionais. Por que da importância desses profissionais dentro do negócio? Para que formatar essa equipe eclética de profissionais? Te digo, muitos loteamentos não deram certo, muitas pessoas não deram certo empreendendo no setor do loteamento, foi porque não utilizou as técnicas no método LOTE. Queimaram etapas empreendendo no setor de loteamento. Você viu quantas análises de viabilidade é preciso ser feita? E dentro de cada análise dessa tem muita informação relevante que você tem que aprender. Você tem que aprender a formar a sua equipe de projetos. Você tem que fazer esse time eclético de profissionais trabalhar a seu favor. Você tem que aprender como localizar gleba, aonde achar, como fazer a precificação dos lotes para formar o seu VGV. Você tem que aprender a fazer os percentuais. Isso mesmo, quanto vai ficar para mim, dono da área, quanto vai ficar para o investidor. Ou seja, quanto vai ficar para o dono da área, quanto vai ficar para o investidor e quanto vai ficar para você, que é o elo de ligação de tudo isso. É muito importante você ter essas informações. Como aproximar pessoas para negócio,
como fazer a pessoa ter uma dívida moral com você, para te indicar você, para indicar negócios para você. Eu posso dizer que tudo isso está compilado, os percentuais, os cálculos, como fazer loteamentos, tudo dentro do método lote. Bom, inicialmente eu pensei em colocar esse produto no mercado, um preço assim, eu imaginei, vou ser sincero para você, coisa de 10 mil reais para lá. Isso mesmo. É o preço que eu cobro das minhas assessorias hoje. Não tem uma assessoria, tá, de análise de viabilidade de projeto mais barato que 70 mil reais. É muito difícil ter um valor menor que isso, inferior. Só se o loteamento for muito pequeno ou for muito próximo da região onde eu atuo. Porque eu atuo no Brasil todo. Então, geralmente as minhas assessorias de análise e viabilidade de projeto, ela passa de 70 mil reais, tranquilo. Mas com o método lote, com certeza, dificilmente você precisará da minha assessoria em loco, porque eu te ensino como fazer. Mas fique tranquilo, eu não vou cobrar 70 mil reais de você, e muito menos 50, porque ficaria inviável, não é? Por isso que eu criei esse método totalmente digital, online, onde você pode estudar, rever as aulas, e em qualquer lugar que você esteja. E você principalmente customizar no seu horário. Às vezes você tem uma carga horária de 8 horas de trabalho, mas você pode estudar à noite, aos finais de semana, né? Um tempinho do almoço que você retira e você vê uma aula. Não aprendi, vê de novo. Nossa, eu estou com uma dúvida, vê de novo. O importante é seguir o passo a passo, que você vai aprender, eu tenho certeza, porque tem pessoas já utilizando desse método e ganhando muito dinheiro com isso. Tendo as informações de forma organizada, com certeza você vai organizar o seu business, porque o desafio é conciliar oferta, demanda, pessoas e ativos disponíveis para empreender. E por que eu acho que você deve adquirir o método lote? Bom, eu como falei, eu trabalho com consultoria e assessoria. Eu recebo inúmeros telefonemas de clientes que estão desesperados, né, com inúmeros problemas. Problemas que queimaram etapas logo no planejamento, logo nas primárias. Não tenho advogado, Wagner, você pode resolver esse problema jurídico para mim? A prefeitura aqui está me cobrando um valor exorbitante no IPTU. Mas como assim? Você não fez análise de viabilidade fiscal? Não, eu fiquei sabendo depois que eu tinha que pagar IPTU já no próximo ano. Parece cômico se não fosse, seria cômico se não fosse verdade uma situação dessa. Mas as pessoas continuam queimando etapas, né? E aí toma castigo dentro do empreendimento. Então eu recebo várias ligações, e-mail de pessoas desesperadas. Wagner, olha só, eu estou com o empreendimento aprovado e eu não consigo fazer infraestrutura. Por favor, você tem algum parceiro que você possa me indicar? Se eu tivesse esse método quando eu comecei, o método lote, a vida minha teria sido mais fácil. Se essa pessoa que está com esse problema, se ela tivesse adquirido os meus conhecimentos, o método lote, ela saberia que ela poderia precisar de um parceiro patrocinador. Agora ela tem que arrumar um parceiro patrocinador a toque de caixa. Ela vai ficar em desigualdade ali dentro desse business. Por quê? A pessoa vai barganhar essa situação com ela. Se ela faz isso já anteriormente, estipula os valores, olha, eu vou colocar você vai ser meu patrocinador por causa disso, faz um planejamento, com certeza vai fluir o business, né? Então são muitas dúvidas, muitos problemas, loteamentos irregulares, clandestinos, clandestino não dá, é por isso que a gente empreende, justamente para evitar o crescimento de favelas no nosso Brasil. Mas tem muito loteamento irregular, né? O irregular, a pessoa queimou alguma etapa ali do processo de empreender no setor, por isso que se tornou irregular, né? Eu recebi um cliente meu, que ele chegou, ele estava com o business pronto, aprovado na prefeitura objeto, e a hora que ele foi levar para registrar, né, tem um prazo ali, né, de contestação, ou seja, tem que publicar nos diários oficiais, num jornal de grande circulação, e aconteceu de ter uma denúncia. E ele ficou com o business travado, porém era uma parceria. O dono da área não sabia de toda aquela situação, não fizeram a viabilidade jurídica. Isso mesmo, veio uma denúncia, bloqueou o empreendimento dele.
Deu para ele escapar disso? Deu, mas demorou, se tornou moroso. Então, ou seja, a gente recebe inúmeras situações de pessoas que estão com dificuldade com o loteamento, né? E não estão conseguindo dar vazão e chegar no seu objetivo principal, que é vender os lotes e obter o seu lucro descontado e obter sua margem de lucro líquido, né? E seguir empreendendo. Então, é problemas financeiros, problemas jurídicos, problemas operacionais. Olha só, teve um cliente que comprou uma área, né? Ele foi fazer a sondagem de percolação logo após. E aí descobriu que o solo, a profundidade, ele furava broca com 1 metro, 1,5 metro, já encontrava rocha, pedra. E ele tinha que acertar a topografia da área. E aí inviabilizou para ele poder passar a rede de drenagem de águas pluviais, esgoto e tal. Imagina, depois de comprado, pago, por um detalhe mínimo de fazer uma sondagem de percolação, que existe um cronograma, o que você fazer primeiro dentro desse método, né? Existe um cronograma de projetos, onde eu coloco ali que logo nas primárias é fazer a sondagem, percolação, entre outros fatores. São detalhinhos mínimos, porque eu te digo, você não trupica numa rocha gigante, você trupica assim numa pedrinha, num desnível que tem de piso, e é nos detalhes, e é o detalhe que faz a diferença. Então o método lote, ele veio aqui a calhar. Eu empreendo justamente daí, da onde as pessoas têm dificuldade em organizar toda essa situação. É daí que eu empreendo, é por isso que eu criei o método lote, para ajudar o maior número de pessoas possíveis a organizar, né, a ter estratégia para poder entregar sempre o melhor produto e assim obter lucros com isso. Então, não fique fora dessa. Se você está tendo algum problema de gestão, seja ele qual for, adquira o método lote. Se você ainda não sabe como empreender, adquira o método lote, que ele vai te dar as primárias do business. Então eu pensei comigo, bom, esse método vai valer com certeza 10 mil reais. Com certeza. Bom, repensando de novo, Wagner, mas não vai ficar viável para as pessoas e eu preciso compartilhar ao máximo o meu conhecimento com o maior número de pessoas possível. Foi aí que eu pensei e cheguei a um número justo para mim e para você, porque foram horas, são mais de 56 aulas, não, na verdade é um total de 56 aulas para você empreender, para você tomar esse conhecimento. São informações compiladas, organizadas, que vai tirar você desse nível e elevar você a um nível superior, onde você, seja lá quem você for, você vai já começar a fazer loteamentos, ou seja, vai começar a aglutinar pessoas para a conversão, para empreender, para lançar loteamentos no mercado, já nesse exato momento. Foi pensando em tudo isso que eu pensei, falei, não, eu tenho essa dívida moral para com esse país, para com essas pessoas que me deu tanto. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa muito bem sucedida, a minha agenda é cheia, faço assessorias no Brasil todo, mas quero compartilhar meu conhecimento. Então, nada mais justo que colocar um preço justo para mim e para você. E esse método, ele está hoje para as primeiras 400 pessoas, isso mesmo, ao preço de R$ 1.648. Cabe no seu bolso e com detalhe, pode ser parcelado em até 12 vezes. Ou, se você preferir, você pode comprar ele através do seu cartão de crédito, em até 12 vezes. Mas se você preferir, você pode fazer em uma parcela única, também através do boleto bancário. Então não fique fora dessa. Faça como outras pessoas que já adquiriram também a minha assessoria, o método lote, e vai empreender. Vai levar o seu nível de conhecimento a um nível superior. Isso aí, eu quero ver você nos próximos vídeos, no nosso treinamento. Então não deixe, clique no botão abaixo, eu não sei onde esse botão está, procure, adquire já o seu curso Método Lote, loteamento organizado, totalmente estratégico, pelo preço de R$ 1.648, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Não fique fora dessa e nos vemos no treinamento. Muito obrigado, até lá!